Oscar, take 1. Oscar, eu queria que você falasse um pouquinho como é que era o futebol em Maringá na década de 1990, antes da gente entrar na fundação do Maringá Futebol Clube. Fala um pouquinho do que você se lembra ali do futebol na década de 1990. Bem, eu praticamente lembro de tudo, porque eu fui diretor de futebol do Grêmio 2 vezes, então eu tinha conhecimento pleno do futebol de Maringá. E posso dar informações precisas a respeito de todo o comportamento dos dirigentes do futebol naquela época. Destaca um pouquinho para nós a importância desses dirigentes no Grêmio. Década de 70, a gente tem um momento muito importante do futebol, que é 77, a vitória do estadual. Mas, por mais que depois foi vice, o que aconteceu depois que o Grêmio não engrenou? Qual que é a sua percepção sobre isso? Bem, nós sempre tivemos problemas aqui em Maringá com o futebol, fora do campo e fora da diretoria de futebol. Por exemplo, houve um período aqui em Maringá que o Maringá era o Galo do Norte, e era mesmo. Um time fabuloso, um time que arrebentou a boca do balão, inclusive Londrina era galinha, Arapongas era galinha, Cianorte era galinha, o Galo do Norte era o Grêmio de Maringá, e nesse período aí nós realmente crescemos, houve um crescimento da torcida muito grande e a gente colocou no coração o Galo do Norte, o Grêmio de Maringá, mas neste mesmo período, logo após tanto sucesso, surgiram problemas, principalmente com a imprensa. Nós tivemos aqui um locutor de rádio que chamava Paulo Pucas, que você o conheceu, e tinha também o Ferrari Júnior. Cada um pertencia a uma rádio. E eles brigavam. Mas brigavam que era bonito de assistir. A gente assistia todo dia eles brigando na rádio. E, inclusive, um até recebeu o nome de coveiro do Grêmio, né? E o povo assistia e gostava mais dos comentários dos radialistas de Maringá, dos locutores de rádio, do que do próprio futebol. E isto é uma realidade. Eles criaram problemas. Aliás, os dois acabaram se tornando políticos. Isso que eu ia dizer, né? Qual que é a influência do futebol em Maringá na política? Bem, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu fui vereador aqui em Maringá, só que eu não usei a política. Quando eu fui fundar o Maringá Futebol Clube, que fui eu que fundei o Maringá Futebol Clube, eu já era vereador há 3 anos, então eu não me elegi por causa da política, não. Porque, na verdade, algumas pessoas querem dizer que todos são políticos, nem eu nem o Dr. Said. O Dr. Said, como prefeito, ajudou o Maringá Futebol Clube, mas ele não era político. Nós tivemos um problema aqui em Maringá, de um grande empresário que estava ajudando o Grêmio. Todavia, no final do ano, o Grêmio não fez nenhuma prestação de contas, não gastou o dinheiro com futebol, então eles chegaram para o prefeito e disseram, olha, nós queremos ajudar o futebol de Maringá, mas nós não queremos ajudar esse Grêmio que está aí. Não era problema do Grêmio, era problema do dirigente. Um problema tão grave que nós tivemos uma entrevista no Diário, eu tenho isso no jornal lá em casa. Ele chegou, a gente foi ter a primeira discussão entre 2 dirigentes de futebol, ele colocou um revólver em cima da mesa. Eu fiquei com medo, quase que saí correndo de lá. Mas o que acontece é o seguinte, o Dr. Said chegou para esse empresário e disse, olha, então, não entrega esse dinheiro. Não entrega esse dinheiro que eles estavam entregando, ele não prestava contas. Pois bem, daí ele me chamou e falou, Oscar, eu gostaria que você fundasse um time. Eu falei, doutor, como fundar um time? Não, eu quero um time profissional aqui em Maringá. E não é fácil, meu irmão, fundar um time de futebol. Você não tem torcida, você não tem equipe, você não tem começo, início, não tinha nada, e ele queria que montasse um time de futebol profissional.
Então foi quando eu reuni alguns amigos aí, nós falamos, vamos fundar um time de futebol, mas vamos começar forte. E nós ligamos para o Zico, a gente estava à procura de um jogador que fosse famoso e honesto. E o Zico era um dos jogadores mais famosos do Brasil e do mundo, e o mais honesto do mundo dentre os jogadores. Quase que posso afirmar isso categoricamente. E nós ligamos para o Zico. E o Zico se dispôs a vir aqui em Maringá e veio. O dia que nós chegamos aqui nesse aeroporto aqui, tivemos que contratar a segurança de cima do avião, que foi uma multidão que foi para ver o Zico e receber o Zico. Foi uma grande festa aqui na cidade de Maringá. E foi um início bonito. Não sou marqueteiro não, mas naquilo ali a gente acertou. Então, nós começamos assim, vamos fundar um time e trouxemos o Zico. E daí, meu irmão, daí começou a batalha. Eu queria que você comentasse também, Oscar, duas coisas importantes. Primeiro, nós temos duas figuras, dentre as várias que são significativas para o futebol, mas na perspectiva política, que é o Dr. João Paulino e também o Saíde Ferreira. O Saíde tentou fazer o mesmo que o João Paulino fez lá atrás, ou ele trouxe outro modelo? Não, de jeito nenhum. O João Paulino ele já mexia com futebol lá em Mandaguari, Leão do Norte, e ele veio para Maringá, ele gostava muito de futebol mesmo. O Dr. Saíde era um sofredor, era corintiano, e corintiano você já viu, né? Ele era um sofredor, mas também gostava de futebol. E quando nós iniciamos o Maringá Futebol Clube, o doutor Saíde até queria que eu continuasse com as cores. Falei, não, doutor, nós vamos mudar as cores do Maringá, nós vamos mudar o nome do time, não vamos colocar Grêmio, vamos colocar só Maringá, vamos mudar tudo e fazer uma tentativa diferente. Porque o Grêmio era uma coisa incrível, todo mundo queria ser presidente do Grêmio, mas quando começava tinha problema porque ele devia para o mundo todo, então havia problema com o Grêmio. E o Dr. Saíde ele simplesmente me chamou e falou, olha, Oscar, eu quero que você monte o futebol e nós vamos falar com esses empresários para ajudar, entendeu? Foi isso que ele fez, não fez mais nada. Ele não é muito de campo. Eu queria que você pudesse comentar, Oscar, você que tem esse conhecimento grande dos bastidores da política, a figura do Apucarana. Bem, o Apucarana, eu acho que ele contribuiu muito para o futebol de Maringá. Nós não podemos deixá-lo de lado. Ele era tinha muito carisma, né? Muito carisma. E ele tinha alguns problemas difíceis, né? Então, de vez em quando, isso aí respingava no futebol. Mas eu, dizendo para você, com toda certeza, foi um grande conhecedor de futebol. Ele contribuiu muito para o futebol de Maringá. Apesar dos pesares, de seus erros, de suas dificuldades, ele conhecia com profundidade o futebol, só que é um problema, né? Não é só conhecer o futebol todo mundo conhece, tem algumas coisas a mais. Infelizmente, ele foi um grande homem, para mim foi um grande homem, apesar dos pesares. Depois que o Saíde ele dá esse pontapé inicial, te sensibiliza para criar o Maringá Futebol Clube, na sequência vem o Jairo. Como é que o Maringá Futebol Clube está com o Jairo e o que você encontra de maior desafio como time para emplacar na cidade? Bem, o caso é o seguinte, o Dr. Saíde pediu para montar o Maringá Futebol Clube e montei. Eu reuni 40 empresários aqui de Maringá, pessoas que conheciam futebol. Nós fizemos uma diretoria e nós colocamos gente que tinha muito conhecimento de futebol. E realmente o futebol estava começando, era um problema. Tinha o Grêmio,
E você está trazendo uma nova equipe, com tudo novo, com tudo diferente. Você quer saber de uma coisa? Qual foi a sua pergunta que minha cabeça enrolou agora? O principal desafio que você teve com o Maringá Futebol Clube para ele emplacar de fato, né? O desafio que eu tive a princípio foi conseguir jogadores. É muito difícil você montar uma equipe assim repentinamente para disputar um campeonato. Nós somos campeões, mas foi uma batalha muito difícil. E nós saímos por aí procurando jogador a torto e direito. E eu tive que fazer amizade com o presidente da federação, o Nareves Moura, e eu tive problemas. E então eu tive que dançar conforme a música, mas rapidamente nós fizemos uma diretoria, montamos uma equipe e começamos a tocar o futebol com seriedade. Tem algumas coisas que eu nem gostaria de comentar, por isso que eu fiquei aqui, porque, na verdade, eu trouxe, inclusive, um documento aqui das contas do Maringá Futebol Clube, quanto que nós gastamos para tocar o futebol durante um ano, mas depois de um ano eu já estava doente e eu só fiquei um ano no Maringá Futebol Clube. Depois entreguei. Oscar, para a gente encerrar, o que o futebol foi e é na sua vida? Bem, o doutor Said me chamou para mexer com futebol porque um dia, numa festa, eu contei a história do futebol de Maringá. Eu fui na frente de um grupo e comecei a cantar a música. Nessa onda que eu vou, abre a roda, é o Galo do Norte, que acabou de chegar. E eu comecei a falar do futebol de Maringá desde o começo. Desde o começo. Quando existia aqui o Zé Preto e o Padre Novaes. Então, eu fui falando do futebol e fui comentando a respeito do futebol, porque eu acabei me tornando um apaixonado pelo futebol, principalmente pelo futebol de Maringá. E eu sou maringaense, nascido aqui, criado aqui, então eu sempre, inclusive, eu estou torcendo agora para o Maringá Futebol Clube, muito, mas muito mesmo, entendeu, né? Maringá Futebol Clube, deixando de lado, mas essa camisa verde, esse tipo de camisa, essas coisas, foram o que nós montamos durante, quando a gente estava construindo o Maringá Futebol Clube. Bem, eu fui político, mas eu ganhei a eleição porque eu me tornei diretor do Detran, fiquei 12 anos na Seretran, chefe da Seretran aqui de Maringá. Então, não foi por causa de futebol. O futebol, ele veio na minha vida porque acabei me tornando diretor, eu, Surita, e um grupo de pessoas aí se envolvendo no futebol todo domingo. Então, o futebol para mim foi de muita alegria. Maringá, o Grêmio de Maringá causou muita alegria para o povo dessa região, que não tem praia, não tem quase nada, né? Só tem o Palmeiras para torcer mais distante. Mas, então, eu me tornei um palmeirense fanático, um maringaense apaixonado. Eu gosto do futebol, gostei do futebol, entendi os que tentaram fazer uma coisa não conseguiram, os que fizeram, desde o Navarro Mansur até o final, não é? E estou torcendo para o Maringá e torcendo por vocês, que está mostrando, ou vai mostrar, entendeu? Minuciosamente a história do futebol de Maringá. É isso aí, eu sou grato, mas eu não sou jogador. Eu apenas fui um vereador que tentou. Eu fiquei um ano só na diretoria do Grêmio e fui campeão. Maravilha, temos aqui show de bola. Querido, eu só vou fazer algumas fotos suas, tá? Eu pensei que era mais algumas